O cheiro forte de perfume importado se misturava ao odor de graxa e suor que vinha do vagão do metrô lotado. Luiz Alberto, 52 anos, empresário milionário do ramo imobiliário na capital paulista, ajeitou a gravata Hermès com impaciência e olhou ao redor com um nojo disfarçado. Ele não costumava andar de metrô, mas sua BMW estava na revisão. Seus sapatos italianos brilhavam mesmo sob o piso sujo, e ele claramente destoava do ambiente. Sentado ao lado de um frentista e de uma senhora com sacolas, Luiz fitou com desprezo uma jovem de cabelos cacheados, maquiagem impecável e roupas simples, mas limpas. Ela usava uma blusa rosa clara de tecido barato e uma calça jeans costurada com cuidado. Era visivelmente trans, e isso incomodava Luiz mais do que ele gostaria de admitir. Meu Deus, até aqui a palhaçada, murmurou ele alto o suficiente para que ela ouvisse. A moça baixou os olhos, mas não disse nada. No entanto, seus dedos trêmulos seguravam firmemente uma bolsa velha onde um crachá pendia. Melissa Tavares, costureira. Ela engoliu seco e tentou focar no chão como fazia sempre que precisava enfrentar esse tipo de humilhação. Isso aí devia estar em clínica, não em transporte público, cochichou Luiz para a senhora ao lado, mas com voz suficiente para ecoar ao redor. Algumas pessoas fitaram a cena com desconforto, outras com indiferença. Mas nada disso parecia importar para Luiz. Ele era o tipo de homem que acreditava que o dinheiro justificava tudo, que status era escudo contra a empatia, que sua palavra era lei. No entanto, tudo mudaria. Enquanto o metrô balançava, Melissa se levantou no ponto seguinte. Passou por Luiz e, antes de sair, olhou nos olhos dele com firmeza. Não disse uma palavra, mas seu olhar dizia tudo. Dor, vergonha, mas também orgulho. Luiz sentiu um leve desconforto no peito como uma pressão súbita, mas ignorou. Cada doido que aparece, resmungou abrindo um e-mail no celular. 3 dias depois, Luiz entrou em uma das unidades da sua incorporadora para vistoriar os uniformes dos funcionários. O novo gerente de RH, ansioso para agradar, o esperava na recepção com um sorriso nervoso. Senhor Luiz, temos uma costureira nova que tem feito um excelente trabalho nos ajustes dos uniformes de campo. É uma terceirizada que trabalha com a ONG que você autorizou para políticas de inclusão, lembra? ONG? Inclusão? Ah, aquelas coisas que a consultoria mandou para limpar a imagem da empresa, né? Respondeu Luiz desdenhando. Tá, me mostra logo o que fizeram. No pequeno ateliê improvisado no subsolo, o cheiro de tecido novo e linha tomava o ar. Um rádio tocava baixinho uma música de Elis Regina. Ao entrar, Luiz viu de costas uma figura franzina, com os cabelos presos num coque bagunçado e linhas coloridas presas ao punho com elásticos. A pessoa virou-se devagar. Era Melissa. Os olhos dela se arregalaram, mas não de surpresa. Decepção, talvez. Ela não disse nada. Luiz ficou imóvel por segundos, como se tivesse tomado um soco no estômago. Um silêncio constrangedor dominou a sala. É você. Do metrô. Gaguejou ele, sentindo as mãos suarem de forma incomum. Sou sim. A mesma que o senhor humilhou. Mas aqui eu costuro, não escuto piada. Disse ela com calma, sem elevar a voz. Luiz tentou responder algo, mas a garganta travou. Aquela mulher que ele ridicularizou agora era parte da sua empresa, com talento visível, e com uma dignidade que o fazia se encolher por dentro. Olha, eu não sabia. E se soubesse? Teria me tratado diferente? Melissa o interrompeu. Seus olhos ardiam. O problema nunca foi quem eu sou. É como vocês escolhem enxergar a gente. Aquela fala mexeu com Luiz mais do que ele gostaria de admitir. Naquela noite, sozinho em seu apartamento luxuoso com vista para a Avenida Paulista, Luiz não conseguiu dormir. O rosto de Melissa o perseguia como um espelho que refletia tudo o que ele tentava esconder. Arrogância, preconceito, vazio. Lembrou-se de uma cena antiga, enterrada na memória como um sonho mal resolvido. Uma mulher chorando, segurando um bebê enrolado num cobertor azul claro. Ela tem o seu sangue, dizia a mulher desesperada. Luiz tinha apenas 20 anos e virou as costas. Aquela criança. De repente, o coração de Luiz disparou. Será?
Na manhã seguinte, Luiz chegou mais cedo à empresa. Usava roupas mais sóbrias, o terno azul escuro substituindo os costumeiros tons berrantes. Pediu que ninguém o incomodasse, trancou-se na sala e mergulhou em arquivos antigos, e-mails, planilhas. Mas o que ele buscava não estava ali. Era algo mais profundo. Ele então pegou um envelope amarelado guardado no fundo de uma gaveta de metal. Nele, uma carta com caligrafia feminina. Luiz, eu juro que essa criança é sua. Não quero seu dinheiro, só que ela saiba de onde veio. O nome da mãe. Clara Tavares. Tavares. Murmurou, arregalando os olhos. Não pode ser. Desceu às pressas até o ateliê. Melissa estava costurando um blazer, fones no ouvido, concentrada. Ele hesitou por segundos, depois bateu de leve na porta. Com licença. Eu preciso conversar com você. Ela tirou os fones devagar. Seus olhos pareciam mais cansados que no dia anterior. Se for para pedir desculpa de novo, não precisa. Já ouvi isso a vida toda. Não é só isso. Você conhece alguém chamado Clara Tavares? O rosto dela mudou. Um arrepio percorreu seus braços. A agulha que segurava caiu no chão. Clara era minha mãe, respondeu com voz fraca. Faleceu faz 3 anos. Luiz sentiu as pernas tremerem. E seu pai? Você o conheceu? Nunca. Minha mãe dizia que ele era um homem importante, mas covarde. Que abandonou ela grávida. Nunca quis saber. Silêncio. Só o som do ar-condicionado preenchia o ambiente. Melissa, sua mãe, ela me procurou quando você nasceu. Mas eu era jovem, arrogante, cheio de mim. Eu não quis saber. Eu não aceitei. Melissa recuou um passo como se tivesse levado um tapa invisível. Você está dizendo que é meu pai? Luísa assentiu, os olhos marejados. Eu não sabia que era você naquele metrô. Se eu soubesse... Mas isso não importa. O que importa é que eu errei. Com sua mãe, com você. Meu Deus! O que eu fiz? Melissa cambaleou, apoiando-se na bancada. Isso muda tudo o que eu pensava. Eu te odiei sem nem saber quem era você. Agora isso? Eu não espero que você me perdoe. Nem agora, nem nunca. Só precisava te dizer. Saber que você está viva, forte, lutando, mesmo com tudo que te negaram. Eu me envergonho. Melissa não respondeu. Seus olhos encheram-se de lágrimas, mas ela virou o rosto. Naquela noite, deitada em sua cama no quartinho simples que dividia com 2 colegas na Zona Leste, Melissa chorou em silêncio. Não pelas ofensas no metrô, mas pela ausência de uma história inteira. Pela dor da sua mãe, que morrera sozinha, acreditando que nunca teria justiça. Flashbacks surgiram em sua mente. Clara penteando seus cabelos, dizendo, você é linda do jeitinho que é. Os momentos difíceis, sendo chamada de aberração por parentes. Clara trabalhando dobrado como diarista para pagar seu curso de corte e costura. Enquanto isso, Luiz vasculhava velhas fotos em seu apartamento. Em uma delas, Clara sorria ao lado de uma bebê num colo improvisado. A semelhança com Melissa agora era inegável. Ele não conseguiu conter o choro. Dias depois, Melissa pediu afastamento temporário da empresa. Disse que precisava pensar. Luiz respeitou. Mas todos os dias, às 18 horas, ele deixava uma sacola no ateliê. Livros, materiais de costura, doces que Clara dizia gostar, pequenos gestos, pequenas tentativas. 1 mês se passou. Até que uma carta apareceu sobre sua mesa. Era dela. Luiz, não sei ainda como lidar com tudo isso. Descobrir que você é meu pai mexeu com tudo que eu construí em mim. Eu fui ensinada a me defender, a não esperar nada de ninguém. E você apareceu como um furacão. Mas eu vi verdade nos seus olhos, e vi dor. Você me deve muito mais que pedidos de desculpa. Me deve tempo. Me deve presença. Mas se estiver disposto a começar do zero, talvez eu esteja disposta a escutar. Melissa. Ao terminar a leitura, Luiz chorou como uma criança. Pela primeira vez em anos, sentiu o peito se abrir. Havia esperança. Os dias seguintes pareciam suspensos no tempo. Luiz lia e relia a carta de Melissa todas as noites.
como se cada palavra fosse um fio de linha que ligava seu passado ao presente. A ideia de reconquistar a filha que nunca conheceu se tornara seu único objetivo real. Então, ele tomou uma decisão. Ligou para a coordenadora da ONG parceira e pediu algo inusitado. Queria participar de uma oficina de costura com as mulheres trans atendidas pelo projeto. A coordenadora, surpresa, hesitou. Senhor Luiz, o senhor tem certeza? É um ambiente muito diferente do que está acostumado. Tenho. E quero ir como aprendiz, não como empresário. Sem câmeras, sem mídia, só eu, tentando consertar o que destruí. Naquela tarde, Melissa chegou ao ateliê para buscar uma máquina que havia deixado para revisão. Viu Luiz sentado numa das mesas, de avental, tentando enfiar linha numa agulha com os dedos trêmulos. O que você está fazendo aqui? Tentando entender seu mundo. E descobrir quem você é de verdade, sem meu orgulho na frente. Ela não respondeu, mas se aproximou em silêncio. Com paciência pegou a linha e guiou a mão dele. Assim, devagar. Não é força, é jeito. Luiz sorriu pela primeira vez em dias. Um sorriso tímido, quase infantil. A oficina virou um ritual. Toda quinta-feira, por 2 horas, Luiz se sentava entre mulheres trans, aprendendo a fazer bainhas, ajustes, pregar botões. Ouviu histórias de rejeição, superação, coragem. Chorou em silêncio ao escutar o relato de uma delas sobre como foi expulsa de casa aos 14 anos. Um dia, no fim da aula, uma das costureiras virou-se para Melissa. Amiga, você viu o jeito que ele olha para você? Parece que quer voltar no tempo. Ele quer mesmo. Mas tem coisa que não dá para costurar de novo. Só dá para começar do zero, respondeu com os olhos marejados. Enquanto isso, Luiz passou a frequentar a antiga casa de Clara, agora desocupada. Estava caindo aos pedaços, mas ali estavam os rastros do que poderia ter sido sua família. Pendurado na parede ainda havia um retrato desbotado de Clara com Melissa criança, ambas vestidas com roupas feitas à mão. Sentado no sofá mofado, Luiz fechou os olhos. E a voz de Clara surgiu em sua mente como um sussurro antigo. Se um dia você quiser mudar, mude de verdade, Luiz. Arrependimento sem ação é só vaidade. Na semana seguinte, durante uma confraternização no ateliê, Luiz levantou-se e pediu para falar. O ambiente parou. Todos o olhavam com curiosidade e cautela. Eu vim aqui como empresário, arrogante, cego de poder. Ofendi, humilhei. E por muito tempo achei que estava certo só por ter dinheiro. Mas foi aqui que descobri o que realmente vale. Ele olhou para Melissa, que estava no fundo da sala com os braços cruzados. Eu descobri que tinha uma filha, e mais do que isso, uma filha que é muito mais forte, mais corajosa e mais verdadeira do que eu jamais fui. Eu queria pedir que me deixe caminhar ao seu lado, não como pai, se ainda não me quiser assim, mas como alguém disposto a aprender. Melissa não respondeu. Seus olhos estavam fixos em Luiz, mas seu coração travava uma batalha intensa. Ele estava tentando, com gestos, não só palavras, mas as cicatrizes eram profundas. Naquela noite, ela voltou para casa em silêncio. Sentou na cama, ligou o gravador de voz do celular e falou, como fazia desde adolescente quando precisava organizar os pensamentos. Mãe, ele apareceu. Tarde, mas apareceu. E tá tentando, de um jeito estranho, torto, mas com verdade. Eu vi nos olhos dele. E sabe, pela primeira vez na vida, eu me senti filha de alguém. Ela apagou a gravação, mas o sentimento ficou. Forte, incômodo, quente. Dias depois, Melissa entrou no escritório de Luiz sem avisar. Ele se levantou de imediato, surpreso. Eu quero conhecer a história toda, desde o começo. Quero saber quem era você, quem foi minha mãe para você e por que você virou as costas. Luiz sentou-se, os olhos marejando. Você tem certeza? Tenho. Se é para costurar alguma coisa entre nós, quero saber cada ponto. E assim ele começou. Eu conheci sua mãe num curso técnico de administração no Brás em 1992. Começou Luiz, a voz embargada, os olhos no passado. Ela era alegre, muito inteligente. Tinha um jeito doce de falar que fazia todo mundo parar para escutar. Eu era só um estagiário arrogante, mas ela me via diferente.
Melissa ouvia em silêncio, sentada na poltrona de couro do escritório imponente do pai. Seus dedos trançavam nervosamente um fio solto do casaco. Nós ficamos juntos por quase 1 ano. Foi intenso, mas escondido. Eu tinha vergonha. Medo do que meu pai diria. Ele era conservador, racista, rígido. Quando Clara me contou que estava grávida, eu fugi. Luiz levantou-se, foi até a janela e fitou a cidade cinza sob o céu nublado. Ela me procurou, com você nos braços. Me disse: essa é sua filha, Luiz. Não quero nada, só que você saiba. Mas eu virei as costas. E passei os 30 anos seguintes tentando esquecer. Melissa sentiu um nó na garganta. A ausência do pai sempre tinha sido um buraco fundo, mas agora ganhava nome, rosto, voz e arrependimento. Minha mãe nunca falou mal de você. Só dizia que você era alguém que não teve coragem, que o medo foi maior que o amor, e que isso era triste demais para guardar mágoa. Luiz se virou, os olhos cheios de lágrimas. Ela era melhor do que eu jamais fui. E você é a prova viva disso. Eu vi você sendo humilhada por mim e, mesmo assim, continuou firme. Não sei se conseguiria ter metade da sua força. Não é força, Luiz. É sobrevivência. Silêncio. Pesado. Profundo. Eu sonhava com esse momento, disse Melissa com a voz trêmula. Imaginava como seria conhecer meu pai. E agora que estou aqui, só consigo pensar como teria sido se você tivesse me segurado no colo uma vez só. Luiz caiu de joelhos, literalmente, no meio da sala. Me perdoa por tudo que eu te neguei. Eu não posso voltar no tempo, mas posso te dar meu presente inteiro. Cada segundo que me resta. Melissa engoliu o choro. Aproximou-se devagar. E pela primeira vez, estendeu a mão. Luiz segurou com força. Ambos choraram. Na semana seguinte, Melissa foi promovida. Passou a coordenar o novo setor de costura inclusiva da empresa, voltado para capacitar travestis e mulheres trans em situação de vulnerabilidade. Era um projeto que ela desenhou junto com Luiz, agora seu maior apoiador. A notícia correu nas redes sociais da empresa, com fotos de Melissa liderando uma equipe diversa. Comentários se dividiram. Elogios, preconceitos velados, ataques. Mas ela estava pronta. Pela primeira vez, sua identidade e sua capacidade estavam sendo reconhecidas juntas. Certa noite, depois de uma palestra que Melissa deu em uma faculdade de moda, Luiz a esperava na saída, com um envelope em mãos. Isso aqui é para você, um presente. Um lugar para chamar de seu. Dentro do envelope havia a escritura da antiga casa de Clara, agora reformada, pintada, viva. Luiz havia comprado de volta e restaurado cada detalhe, inclusive o quarto de Melissa, como era descrito em cartas antigas de Clara. Eu queria que você tivesse um espaço onde tudo começou, e pudesse recomeçar. Melissa abraçou o envelope contra o peito. As lágrimas desceram sem resistência. Por segundos, nenhuma palavra foi necessária. Na semana seguinte, ao entrar na nova casa, ela sentiu o cheiro de madeira fresca, tinta nova e flores no parapeito. Um porta-retrato estava sobre a mesa da sala, uma foto dela criança com Clara, e ao lado, outra nova. Melissa adulta com Luiz, sorrindo no ateliê. Naquela noite, sozinha, ela acendeu uma vela diante da foto da mãe. Mãe, a vida me deu uma chance de reescrever nossa história, e dessa vez, com voz, com força, com amor. O que você plantou em mim está florescendo, e eu nunca vou deixar isso morrer. Aos poucos, a vida de Melissa e Luiz começou a se reestruturar. O que parecia um abismo entre pai e filha agora se transformava em uma ponte de reconciliação e aprendizado mútuo. Cada encontro, cada gesto, cada palavra compartilhada era um pequeno passo para construir algo que eles nunca tiveram, uma verdadeira conexão familiar. Melissa começou a confiar mais em Luiz, mas não sem resistência. A cada gesto dele, ela sentia um calafrio de desconfiança. Ainda era difícil acreditar completamente no arrependimento dele, mas ao ver como ele se dedicava à causa que ela acreditava, como ele, agora, era capaz de ouvir e de entender as lutas diárias das mulheres trans, ela sentiu uma leve mudança. Ele não estava mais apenas falando palavras bonitas, estava agindo. Com o tempo,
Ele se tornou uma presença constante na vida dela, não como pai no sentido tradicional, mas como alguém que finalmente estava disposto a ouvir e aprender. E isso, para Melissa, foi o suficiente para que ela começasse a enxergar nele não o homem de negócios arrogante do passado, mas o homem disposto a começar de novo. Um ano depois, durante a cerimônia de formatura do primeiro curso de costura inclusiva promovido pela ONG de Melissa, ela subiu ao palco, agora com a confiança de quem sabia exatamente quem era e o que queria para sua vida. Ao seu lado, Luiz estava nervoso, mas com um sorriso genuíno no rosto. Durante a cerimônia, ele se levantou e, para surpresa de todos, pediu a palavra. Eu sei que nunca vou poder apagar o que fiz, mas gostaria de agradecer a todos por me darem a oportunidade de ser parte disso. Minha filha me mostrou que, mesmo quando o passado não pode ser consertado, a gente sempre tem uma chance de recomeçar. Eu não tenho palavras para agradecer a essa mulher incrível que está aqui ao meu lado, sendo a luz que guia meu caminho agora. Melissa o olhou com um olhar que misturava dor, saudade e compreensão. Era a primeira vez em sua vida que ela sentia que estava vendo o pai como alguém vulnerável, alguém que, apesar de tudo, estava tentando corrigir os erros. Quando ele terminou, ela subiu ao palco e, diante de todos, a abraçou. Não com rancor, mas com um abraço apertado, cheio de significado. Ali, naquele momento, os dois souberam que, embora nada pudesse apagar o que aconteceu, o amor e a aceitação finalmente estavam presentes. Nos meses seguintes, Melissa cresceu ainda mais. A casa de Clara, restaurada e cheia de vida, tornou-se o centro de sua nova rotina. Luiz passou a frequentar cada vez mais, ajudando com a reforma do jardim, fazendo compras com ela e até participando de algumas aulas de costura. Porém, o mais importante era que, ao invés de palavras vazias, ele mostrava que estava ali para ficar, para aprender e, principalmente, para corrigir os erros que cometeu. A empresa se tornou uma referência em inclusão social, com projetos voltados para o empoderamento de minorias, e a participação de Luiz foi fundamental. Uma tarde, no jardim da casa restaurada, Luiz e Melissa estavam tomando chá juntos. Ele olhou para ela, com os olhos marejados, e disse: "Sabe, eu pensei que o pior momento da minha vida seria perder você, mas o pior foi não ter te encontrado antes." Ela sorriu com um olhar sereno. "Você chegou tarde, mas chegou. E isso, pai, isso já é suficiente para mim." E ali, pela primeira vez, Luiz sentiu que a vida lhe dava uma segunda chance. Não apenas como empresário, mas como pai, como ser humano. E a reconciliação entre eles, mesmo que ainda com cicatrizes, tornou-se o alicerce de um novo futuro. A vida tinha seus altos e baixos, mas ao menos agora, ela estava mais leve. Melissa sabia que nunca teria tudo o que desejou em sua infância, mas uma coisa era certa: ela não estava mais sozinha. Com Luiz ao seu lado, ela estava pronta para seguir, sabendo que a verdadeira força vinha do amor, da superação e da capacidade de recomeçar mesmo nos momentos mais difíceis.